Tudo bem, meus amigos? Vamos direto ao assunto. Neste vídeo vamos falar sobre a preparação do Corinthians para o jogo contra o Estudiantes e o time que deve entrar em campo nesta decisão hoje, 9h30 da noite, contra o Estudiantes pela Copa Sul-Americana. E vamos falar também sobre as propostas que não param de chegar no Corinthians. Desta vez, um clube austríaco quer um atacante do Timão. E para finalizarmos, os números que seduziram o Murilo a se transferir para o Nottingham Forest. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo, indo direto ao assunto aqui nesta terça-feira, dia 29 de agosto, dia de jogo, dia de decisão contra o Estudiantes lá em La Plata, na Argentina. O Corinthians joga com o regulamento a seu favor, tem um empate que o leva à semifinal da Copa Sul-Americana, mas, claro, todos nós sabemos que mesmo com essa vantagem, que é mínima, será um jogo difícil, será um jogo bastante importante. Para o jogo, Vanderlei Luxemburgo não vai mais contar com o Murilo, jogador que se transferiu para o Nottingham Forest da Inglaterra, transação oficialmente comunicada no dia de ontem. E quem pode ser a dupla titular ali? Indiscutivelmente, o Gil é titular do Vanderlei, e aí as opções seriam Bruno Mendes, Caetano ou Lucas Veríssimo. É muito claro que com a ausência do Fagner, que continua machucado, e do Rafael Ramos, que mais uma vez não foi relacionado, a lateral direita será ocupada muito provavelmente pelo Bruno Mendes. Até por ser um jogo fora de casa, um jogo encardido, um jogo chato, o Bruno Mendes deve ser mantido na lateral direita, com o Léo Maná ficando como uma opção ali para uma segunda etapa. A dupla de zaga, Gil e Lucas Veríssimo. Acho que o Caetano ele fica no banco de reservas e o Vanderlei vai com dois jogadores mais experientes para essa decisão. A dúvida talvez esteja pelo lado esquerdo do ataque. Guilherme Biro, que tem tido a preferência do Vanderlei, Gustavo Mosquito, Romero, quem será o jogador ali pela esquerda, o substituto do Roger Guedes, né? Que até agora nenhum se firmou ali. Tem o Wesley também, mas o Wesley não tem a preferência do Vanderlei. Pode até ser que comece a partida, mas não é a preferência do treinador. Para essa partida, o Luxemburgo deve mandar a campo esse time aqui, tá? Cássio no gol, Bruno Mendes na direita, o Gil, Lucas Veríssimo e o Fábio Santos pela esquerda. Gabriel Moscardo, Maicon, Renato Augusto. E aí a dúvida, eu coloquei aqui Guilherme Biro ou Mosquito, mas ainda tem Romero e Wesley, Yuri Alberto, mesmo na má fase, titular absoluto, porque não tem outro, e o Matias Rojas pelo lado direito ali do ataque. Então este é um provável Corinthians para esta decisão contra o Estudiantes. Aliás, não esqueça que às 8 da noite tem pré-jogo aqui no 12 em Campo. Eu vou trazer a escalação ao vivo para vocês, aonde você assiste, quem apita a partida, todas aquelas informações que você já está acostumado aqui no canal. Tá? Então esse deve ser o provável Corinthians para a decisão de hoje à noite. Jogo de muita pressão, não só para o elenco, como também para o Vanderlei Luxemburgo, que segue bastante contestado, sendo bastante criticado pela forma como o Corinthians vem atuando. O time não mostrou muita evolução, o time tem sofrido muito, principalmente nos primeiros 45 minutos de cada jogo. Então hoje é um jogo para o Vanderlei também fundamental. Uma eliminação hoje, e dependendo de como for essa eliminação, claro que a gente está falando aqui no condicional, né? A esperança é que o Corinthians avance e classifique, mas numa eliminação, uma possível eliminação, e dependendo de um resultado, como for o resultado, as coisas ficam bem difíceis para a permanência do Vanderlei Luxemburgo. Próximo final de semana tem jogo contra o Palmeiras. Então, é importante o Corinthians se classificar hoje para ir enfrentar o Palmeiras na Neoquímica Arena com um pouco mais de tranquilidade. Caso hoje perca e seja eliminado, realmente a pressão será gigante contra o Palmeiras no próximo final de semana, tá bom? Quero saber o que você acha desse time, se é mais ou menos por aí, quem que você começaria o jogo, qual que é a sua escalação de preferência. Comenta aí que eu quero saber a sua opinião. Bom, e a gente segue falando sobre o Murilo agora, que foi transferido para o
que se transferiu para o Nottingham Forest da Inglaterra. E era difícil o Corinthians segurar o Murilo, né, minha gente? Murilo que teve uma participação esse ano na Copa São Paulo, subiu ao profissional, jogou 27 partidas como titular do Corinthians, e claro que despertou o interesse de clubes da Europa. E o Nottingham Forest foi o time que fez, no entendimento do Corinthians, a melhor oferta. Vamos atualizar os números para vocês aqui. Pela negociação, o Nottingham Forest pagará ao Corinthians, e aí a gente não sabe como será feito esse pagamento, se à vista não é, tá, gente? É parcelado e bem parcelado aí. Pagará 12 milhões de euros. 12 milhões de euros, tá? E não 13. O que dá aproximadamente 63 milhões, aí, 63 milhões e meio de reais. Tá? E mais 2 milhões de euros, e não 3, que dá em torno de 10 a 11 milhões de euros ali, em caso de metas consideradas batidas. Convocação para a seleção brasileira, número de jogos, enfim. As partes estipulam ali algumas metas, caso o Murilo alcance, e eu não tenho dúvidas de que alcançará, o Murilo tem potencial gigantesco, o Corinthians receberá mais esse valor. Então, somando o valor pago de 12 milhões de euros, mais 2 milhões de euros em bônus pelas metas alcançadas, a negociação gira na casa dos 14 milhões de reais. O Corinthians, a princípio, queria 20, não abria mão de 20, mas entendeu e viu que não venderia por 20. Né? Para o futebol brasileiro, 20 milhões de euros por um zagueiro seria algo fora da curva. Aliás, no mundo todo, o zagueiro não é tão valorizado, às vezes, quanto merece. E o que seduziu o Murilo também? Os salários. Ele vai ganhar 17 vezes mais do que ganhava no Corinthians. 17 vezes mais do que recebia no clube. O Corinthians tinha, né, 80% dos direitos econômicos do jogador, vendeu 70%, ficando com 10% aí para uma venda futura. O Corinthians terá participação nisso. Então, o Corinthians cede 70% ao Nottingham por 12 milhões de euros, mais os 2 milhões de euros de metas atingidas, e fica com 10% dos direitos econômicos do jogador, pensando aí numa venda futura, tá? Então, essa é a situação do Murilo, jogador bastante jovem ainda, que pouco tempo teve, né, com a camisa do Corinthians, apenas 21 anos de idade, e o Corinthians perde aí talvez a sua principal revelação, ele, o Gabriel Moscardo, né? Mas fala do Murilo primeiro, porque o Murilo jogou até mais do que o Gabriel Moscardo até agora. Mas sem dúvida nenhuma, as duas principais revelações do Corinthians nesses últimos tempos aí. Quero saber a sua opinião. O que é que você acha sobre essa história do Murilo? Foi bem vendido, não foi? Deixa a sua opinião, comenta aí para mim. Bom, e para finalizar o vídeo de hoje, vamos falar sobre Yuri Alberto, né, que teve a proposta do West Ham negada, e os clubes europeus estão vindo com a bacia na mão atrás de jogadores do Corinthians. Né? O Corinthians recusou a proposta pelo Yuri Alberto, a primeira proposta, mas não tenham dúvidas de que até o dia 1º o West Ham deverá aumentar este valor, e aí sim, o Corinthians deve até liberar o Yuri Alberto, tá? O desejo do jogador e também do staff dele, da família, é que ele volte para a Europa. Então, pintando uma proposta melhor do West Ham, ele provavelmente deixe o Corinthians. O Corinthians recusou a oferta inicial, algo ali próximo dos 100 milhões de reais, tá? Mas não é só o Yuri Alberto, não. Tá? O Giovani, o atacante Giovani, que tem pouquíssimas oportunidades no Corinthians, né, muito jovem ainda, 19 anos, teve uma proposta, o Corinthians recebeu uma proposta de 4 milhões de euros por ele, algo em torno ali de 21 milhões de reais, pelo atleta. Tá? Quem trouxe a informação foi a ESPN, uma oferta do Áustria Viena, tá? Um clube austríaco, e o Corinthians ainda não bateu o martelo com relação à saída do Giovani.
Muito jovem, poucas oportunidades no time principal, pouquíssimas mesmo. Ele chegou ao clube em 2021, né? Veio emprestado do Capivariano. O Corinthians foi lá, comprou 65% dos direitos econômicos dele por 3 milhões de reais. Então, o Corinthians pagou realmente barato no jogador. Ele se destacou muito, principalmente nas seleções de base, né? Ele é convocação certa nas categorias de base, no sub-20. Mas no time principal não conseguiu se destacar. Na seleção ele vai muito bem, entra praticamente todo jogo, é titular, mas no time do Corinthians ele não tem oportunidade. E se teve, foram pouquíssimas, né? Então, chega uma proposta nesse valor para o jogador. Claro que não é um jogador titular, é pouquíssimo utilizado pelo Vanderlei Luxemburgo. De repente, o Corinthians emplaca mais uma venda aí de um jovem talento do Corinthians que, de repente, tendo a oportunidade, poderia até se firmar na equipe. Enfim, apenas uma opinião, a gente nunca sabe aquilo que pode acontecer. Porque, no mínimo, é estranho um jogador que se destaca tanto nas categorias de base, principalmente na seleção de base, no time principal não consegue jogar. Então, vamos esperar aí se o Corinthians define ou não essa venda do atacante Giovani para a equipe austríaca. Comenta aí para mim, quero saber o que você pensa. A gente volta mais tarde com mais informações do Corinthians no dia de hoje. Lembrando, às 8 da noite tem pré-jogo de Estudiantes e Corinthians aqui no 12 em Campo. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like. Se você for novo, se inscreva no canal. Seja sempre muito bem-vindo. Tenham todos um ótimo dia. Até mais tarde. Tchau, tchau.